Olá a todos. Você sabe quem é Deus? Em primeiro lugar, quero dizer que Deus é um mistério. Mas isso pode não dizer muita coisa. Deus é um mistério. Sim, e daí? Exatamente. Deus é um mistério porque mistério não é aquilo que nós não conhecemos. Mistério é aquilo que quanto mais nós conhecemos, na realidade mais desconhecemos. Faz parte da natureza do mistério ser conhecido e em parte desconhecido. Isso se aplica a muitas outras realidades. O ser humano, por exemplo, eu posso conhecer um amigo pela cor do cabelo, pela sua personalidade, seus gostos, mas eu não conheço totalmente o meu amigo enquanto pessoa humana. Ele permanece sempre um mistério. Ninguém conhece totalmente uma pessoa. Isso vale também para Deus. Na linguagem bíblica e patrística, mistério não é uma coisa desconhecida. Semelhante a um caso que um detetive tem que resolver. E quando o detetive descobre o mistério, né? E coloca à tona a realidade, então acabou ali o mistério. Não é assim. Na linguagem filosófica e teológica, sobretudo, o mistério é aquilo que nós, quanto mais penetramos, mais desconhecemos. Então é assim de Deus também. Deus é o indizível. Deus é o fundamento da realidade. Tudo o que eu diga sobre Deus ainda não esgota tudo o que Ele é. Deus é muito mais. Deus está acima das nossas expressões dogmáticas e de fé. Por isso ninguém pode querer enquadrar Deus dentro de um sistema. Foi a grande tentação do filósofo Hegel. Ele quis colocar Deus dentro do seu sistema filosófico e de muitos outros. O mistério ele não se deixa aprisionar por nada nem ninguém. Por isso que ninguém pode dogmatizar Deus, enjaular Deus, colocar dentro Deus de um sistema. Deus transcende tudo isso. Tudo que eu posso dizer sobre ele é ainda o início, né? Ele é muito mais, ele transborda tudo isso daí. Por isso que a melhor linguagem para se falar de Deus é a linguagem poética, é a música, é a arte. Porque é um mistério mais para ser vivido, experimentado, do que falado. A melhor linguagem para falar de Deus é o silêncio daquele que se ajoelha e adora o mistério como sinal de reverência e de amor. Por isso que para o cristianismo, a essência do cristianismo é o que? A grande verdade. Deus é amor. Ou seja, Deus não é um conceito, uma ideia abstrata. Como Aristóteles pensava Deus. Para Aristóteles, Deus é o quê? Um ser que é impassível, né? Ele não sente nada, ele vive lá no mundo espiritual pensando nele mesmo o tempo todo. É um Deus indiferente ao mundo. É um Deus que não se importa com o mundo e que é incapaz de amar. Ele recebe amor, é amado pelo homem, mas ele não ama. Porque o amor, na visão grega, inclusive é uma imperfeição. Só os humanos frágeis amam. Mas a grande revolução que o cristianismo opera é esta. É afirmar que Deus é amor. Ou seja, Deus ama. Deus não é uma ideia. Deus não é uma teoria. Deus é pessoa. Deus é amor. O amor é o fundamento da realidade humana. Por isso que quando nós nos deparamos com os ateus que pretendem negar a Deus, no fundo, o que eles querem negar não é a existência de Deus em si mesmo, mas falsas imagens de Deus. Vamos dar um exemplo muito simples. Uma coisa é o que eu sou, eu como pessoa, na minha realidade íntima. Outra coisa são as imagens que as pessoas têm de mim. Muitas pessoas podem ter várias imagens sobre mim, mas muitas delas não são verdadeiras, não correspondem exatamente ao que eu sou. Porque o que eu sou intimamente, a minha realidade, escapa à apreensão meramente humana, visual, intelectual. Então, muitas imagens de Deus realmente precisam ser destruídas, são falsas. Elas mancham a imagem de Deus, a ideia de um Deus castigador, a ideia de um Deus que manda para o inferno, ou se converte ou vai para o inferno. Isso mancha a imagem de Deus.
as guerras religiosas em nome de Deus. Então, uma coisa é Deus, mistério, que é conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, que está além do que aquilo que a gente pode dizer sobre ele, mas também é preciso purificar essas falsas imagens sobre Deus, é preciso acabar com elas, porque elas destroem aquilo que é sagrado e que é o fundamento da realidade humana. Duns Scott dizia que se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe. Deus não é um objeto, Deus não é uma coisa entre as coisas, ele é o fundamento da realidade. Tomás de Aquino, na Idade Média, ele propôs aquelas 5 provas da existência de Deus. Claro que não existem provas da existência de Deus, provas científicas. Porque Deus não é um objeto da ciência, em primeiro lugar. Então, se utilizar essa expressão provas, mas num sentido figurado, né? Não existem provas realmente da existência de Deus. Existem evidências racionais pelas quais uma pessoa pode chegar à conclusão de que existe um Criador, né? Olhando a estrutura do universo, olhando o movimento, olhando tudo isso que foi criado, né? A partir das realidades criadas, a gente pode chegar ao Criador, a deduzir, né, racionalmente. Mas não existem provas da existência de Deus, no sentido científico. Blaise Pascal, no século XVII, né, já criticava essas provas da existência de Deus. Criticava o racionalismo frio presente na teologia e na filosofia da época, sobretudo da escolástica medieval. Então ele dizia, não existem provas da existência de Deus. A prova de Deus é Cristo. Cristo é a encarnação de Deus que entrou na história por amor, e ele é a prova de Deus. Mas aí estamos diante de um fato sobrenatural, né? O sobrenatural que entra na história humana, o divino que assume a história humana, a realidade humana. Então, Deus, podemos conhecer a Deus? Claro que sim. Mas tudo que conhecermos sobre Deus, ou que dissermos sobre Ele, Ele é muito mais do que tudo isso daí. Então, o mistério é mais para ser, mais do que falar sobre Deus, o desafio para nós hoje é experimentar Deus, sentir Deus, no irmão que sofre, na pessoa que está chorando porque perdeu um ente querido, se sensibilizar diante do sofrimento das crianças de rua, questionar essa ordem social que é injusta, que gera pobreza, miséria, se indignar, né, com as injustiças e essa multidão de miseráveis presentes no mundo, vítimas da miséria e de uma estrutura econômica que é injusta e que muitas vezes utiliza o nome de Deus também. Então, Deus, quem é Deus? Deus é mistério. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha, dá um like e se inscreve no nosso canal.